que nós falamos, né? Justo nesse meio entre a migração do nome do Palestra para Palmeiras e nesses problemas aí relacionados, nesses problemas políticos aí colocados, me parece que houve um problema com São Paulo. Sim. De tomada de estádio, coisas do gênero. Existiu isso? Isso é verídico? Sim, é verídico. Essa história é verdade? É verdade, é verdade. Nos conte um pouco sobre isso. Sim, mas a questão, assim, ela não é propriamente num termo frio, assim, vamos tomar o estádio, numa questão, assim... muito aberta. Arbitrária. Aberta, os bastidores, ele é um pouco mais escuso. Então, essa questão que houve um rompimento, vamos dizer assim, de relações e que houve um estranhamento dessas relações entre o Palestra Itália e depois o Palmeiras com o São Paulo Futebol Clube, ela vai se dar em todo esse contexto de uma oportunidade que em 42 o São Paulo vai se afirmar como um time do povo brasileiro, né, como um povo de identidade nacional. Ele vai abraçar a ideia de ser o clube representativo do Estado Novo, nessa contraposição do elemento estrangeiro. Então você já tem uma luta de classe estabelecida, que já vinha de uma relação histórica do Palestra Itália com o paulistano, então do aristocrata com o imigrante, né, que é a raiz do São Paulo, né, mas eu não vou andar mais para trás para a gente, né, não tomar muito tempo. Mas, enfim, o São Paulo ele vai abraçar essa ideia de ser o clube representativo da aristocracia e também do ideário, né? Tanto é que é o clube que, quando da inauguração do Pacaembu, ele é quem sauda, né, o Getúlio Vargas no Pacaembu mais efusivamente, o governador intervencionista Adhemar de Barros e tudo mais, né? É o clube que vai fazer as manifestações e vai ter gente ligada, né? No Laudo Natel, Monsenhor Bastos, e Paulo Machado de Carvalho, né, que através da Rádio Record usava, né, a ideia da propagação da ideia nacionalista, enfim, em contraposição xenófoba ao elemento estrangeiro. Quer dizer, então você tem todo um cenário odioso, né, que não pertencia ao ambiente de futebol, que foi introjetado para dentro da lide esportiva, porque havia uma possibilidade de, naquele momento, em 42, o São Paulo conquistar o seu primeiro título de campeão paulista. E ele faz um movimento esportivo muito bonito para a época, que é a contratação do Leônidas da Silva, que foi uma contratação mágica, era o maior jogador brasileiro, que vem do Flamengo por uma cifra fantástica, fabulosa, ele mexe com todas as estruturas, né? Para ser o grande craque do São Paulo e para que naquele ano o Brasil se afirmasse, até porque o Leônidas, em 38, perde a Copa do Mundo na França para quem? Para a Itália, na semifinal. Então aqui você já tem um embate do elemento da afirmação nacionalista com o elemento estrangeiro. Então isso ficou muito demarcado naquela competição e vai ter o seu ápice com essas questões e com essas tensões da Segunda Guerra. Isso é entronizado a movimentos apócrifos, né, de hostilização, de ligar o Palestra Itália ao ideário nazifascista com chamamentos dos torcedores palestrinos de quinta coluna, pelas suas origens. Quer dizer, então há todo um chamamento e o Palestra é salvaguardado pelos seus diretores para que o ambiente ficasse pacificado. E tudo que foi regulamentado por norma, o Palestra abriu mão, o Palestra abriu mão do seu símbolo, abriu mão das suas cores, abriu mão da sua identidade, abriu mão do seu nome, da sua essência, para que tudo ficasse pacificado, porque ele só queria transformar a lealdade em padrão, dentro do campo de jogo, que é o que nos interessa, sempre foi e sempre será. E isso posto, né, você tem uma contraposição e você tem uma questão daquela palavra que eu disse anteriormente, oportunista no estrito senso. Por quê? Você, dentre tantos artigos do Estado Novo, que foi implementado das leis mais duras, né, a partir de março de 42, você tem uma em especial que ela dizia respeito à expropriação dos bens de alemães, italianos e japoneses como reparação de danos de guerra. Entendi. Então, eu vou te dar um exemplo. Aproveitando a brecha da lei. Foram na carona, legalista. Né? Foi uma situação legalista, oportunista, no estrito senso. Olha, se o Palestra Itália for descontinuado, nós temos interesse em continuar as tradições gloriosas e desportivas desse clube, entendeu? Nacionalizando.
Entendi. Só que essa história não colou para o Palestra, porque o Palestra se articulou de uma outra forma, né? Porque nas vésperas de todo esse movimento, né, já estavam os seus elementos de diretoria de origem italiana na ordem de 100 diretores afastados, sumariamente afastados, e foram afastados não de uma maneira convidativa, foi dentro de uma reunião do Conselho Deliberativo, em que entra um delegado do DOPS, da superintendência, ele lista todo o nome das pessoas, se levanta, manda se retirar e destitui automaticamente e sumariamente do clube, praticamente encerra o clube ali. Porque 1/3 de todos os seus diretores, eles são convidados a se retirar. E são fichados e são tratados como elementos que eram nocivos, né? Indesejáveis, eles usavam esse termo, né? Indesejáveis à pátria. E nesse movimento, que já se mostrava ser uma questão insustentável, os grandes dirigentes do clube estavam um passo à frente. E naquela questão, eles salvaguardaram todos os bens do clube na figura do Pascoal Walter Byron Juliano, que depois veio a ser presidente. Ele era o diretor jurídico e secretário-geral do Palmeiras em 1942. E ele passa a ser, como brasileiro nato, ele passa a afiançar a existência do clube. E depois outros colaboradores ajudaram, né, com dinheiro a manter o clube vivo e o clube se sustentar até que ele pudesse se reorganizar quando as coisas se acalmassem. Então, é uma pleiade de pessoas que são memoráveis, que certamente, se não fosse a atitude deles, a gente estava falando de um sentimento de saudade, como muitas associações que foram colapsadas naquele período.